Queria chamar aqui meu amigo, parceirão aí, Jader Fernandes. Quem conhece o Jader, levanta a mão aí. Algumas pessoas já conhecem, o restante vai conhecer agora. Então, assim, o Jader é um cara muito gente boa, uma bênção na minha vida, uma bênção da Igreja de Deus. Ele é da Igreja de Deus lá no Guará. Inclusive, não sei se vocês sabiam, toda essa galera da cozinha, incluindo o Messias, que é o chefe ali, eles são da Igreja de Deus do Guará. Então tá todo mundo em casa. Eu estava falando com eles ontem que o pessoal da cozinha já elogiou. Eles são muito educados, sabe? O negócio aqui é legal. Então, assim, nós estamos em casa realmente. Então, eu queria que vocês tendessem sua mão para cá. Nós vamos orar pelo Jader. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela vida do teu filho, do teu servo nessa manhã. Que o Senhor possa usar como o Senhor tem feito, Pai, no meio da juventude, da Igreja de Deus e de outras denominações também, que o Senhor tem levado o teu filho para pregar, Senhor. Continua falando, Senhor, e usando o teu filho. Nesta manhã, especialmente, que o Senhor possa falar conosco, que possamos nos aquietar, nos tranquilizar, Senhor, ficarmos atentos à tua palavra nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Eu gostaria de, nesta manhã, primeiramente agradecer ao nosso Deus pela oportunidade. Como bem disse o Thiago, meu nome é Jader e eu vim hoje, graças a Deus, com a minha esposa, aquela morena ali, fica de pé. Os rapazes olham para mim, sou eu. Aquela é minha esposa, nós somos casados, vai fazer 8 anos. Nós nos casamos no dia 7/7/2007, às 7 horas. Aí você fala, o que isso significa? Nada. Só nos casamos, graças a Deus. Estamos casados até que a morte nos separe, em nome de Jesus, ou até Jesus voltar, nos levar. Amém? Quero agradecer ao Thiago a oportunidade, a sua esposa. Eu estou muito feliz em poder ter aqui hoje um casal, que é o Adriano e a Daiane, que fizeram um curso de noivos conosco lá no Guará. Eles combateram com o combate também. Isso é muito bom, viu? Ai, gente, é muito bom. E nessa manhã, eu quero tratar com vocês a palavra do Senhor da seguinte forma. Nós vamos ver 3 textos. Eu quero basear esses 3 textos numa nova concepção. Qual concepção? Nós temos que entender que, assim como quem estuda para concurso público, eu creio que muitos aqui estudam ou já estudaram, sabem que existe uma Constituição brasileira. Quantos conhecem a Constituição? Já viram aquele livrinho onde você estuda alguns direitos, ali tem regras, ali tem seus deveres, seus direitos, de todo brasileiro. Só que eu tenho percebido que no decorrer dos anos, algumas pessoas, principalmente jovens, têm esquecido de uma Constituição que é muito superior à Constituição brasileira, que é a Constituição chamada Sagradas Escrituras, que é a nossa Bíblia. E no decorrer do tempo, eu tenho percebido que muitos jovens têm se deslocado de suas casas para a igreja numa concepção talvez errada. E muitas delas, às vezes, nos perguntam, já por que um dia eu estou sentindo a presença de Deus e outro dia eu não sinto a presença de Deus? É por isso que às vezes eu acho muito equivocado algumas pessoas falam assim, quantos estão sentindo a presença de Deus? E muitas das vezes ninguém está sentindo, mas tem gente que levanta a mão, eu estou. E às vezes nós precisamos ser mais sinceros diante da presença de Deus. O pastor Lucinho Barreto, uma vez lá na Igreja dos Guará, falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Às vezes nós perguntamos, quantos de vocês estão felizes com Jesus? Todo mundo levanta a mão. Só que a pergunta deveria ser, quantos aqui Jesus está feliz? Porque às vezes, nem sempre Jesus está de acordo com algumas das nossas atitudes, com algumas das nossas decisões, com algumas das nossas ações. Então nessa manhã eu quero tratar com vocês um tema que é batalhando pela fé no quesito Bíblia. Então nós vamos ver 3 textos. Eu gostaria que você se atentasse e não fechasse a sua Bíblia quando nós vamos decorrer diante do texto. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é a palavra do Senhor que está escrito em Romanos. Romanos, um texto muito conhecido. Romanos, capítulo de número 12.
Posso ler? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E agora nós vamos ler talvez um dos livros menos lidos, inclusive tem sido esquecido. Eu tenho 10 anos praticamente que eu aceitei a Jesus na Igreja de Deus do Guará, e se eu me recordo de ouvir essa palavra durante esses 10 anos numa pregação, a primeira vez que eu ouvi foi há um ano atrás no seminário do CEID, que um pastor deu um devocional. Eu já tinha lido, mas isso alguém pregar é muito difícil. Qual que é o livro que eu estou falando? Judas. Você sabia que esse livro na sua Bíblia? Judas. Judas vem um livro antes do Apocalipse, olha aí, Judas. Uma vez no WhatsApp nós temos um grupo de discipulado e nós estávamos estudando sobre Judas, e um jovem falou: já eu não estou entendendo Judas, esse Judas é aquele que se matou? Eu falei: ele se matou e voltou a escrever. É esse mesmo. Judas, quem é esse Judas? Irmão de Jesus. A partir do verso 3, vai lá em Apocalipse e volta um livro, Judas. Todos acharam? Vamos lá então. A partir do verso 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha o verso 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais deste muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens simples que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. E o último texto, vamos voltar em Romanos, que você já vai entender por que nós não vamos para Judas, vamos agora para Romanos novamente, capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1. Verso de número 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Como eu falei, eu quero tratar nessa manhã sobre nós batalharmos pela fé. Só que eu quero mostrar uns contextos para que nós possamos entender e chegarmos a um bom entendimento da palavra do Senhor. O primeiro livro que nós temos, Romanos 12. A primeira coisa que você tem que entender é que o livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, ele escreve com algumas intenções na carta aos Romanos. Primeiro, ele está escrevendo para um povo na intenção de ver esse povo para quem ele está escrevendo. E o livro de Romanos, ele é um livro tão maravilhoso que Martinho Lutero diz que se existisse somente o Evangelho de João e a carta aos Romanos, já se estava baseado em todas as escrituras sagradas. Porque o livro de Romanos, na verdade, ele é como se fosse um espelho. Ele mostra quem somos nós diante de Deus, ele mostra quem somos nós na nossa pecaminosidade, ele mostra a graça de Deus, ele mostra a justiça de Deus. O livro aos Romanos nos mostra quem somos diante de Deus, como seremos se nós começarmos a buscar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Amém? Esse é o livro de Romanos. Quem escreveu o livro de Romanos? Primeiro, nós temos que entender que a carta aos Romanos tem uma escrita, uma linguagem jurídica. Porque ele está falando sobre lei, ele está falando sobre graça. Naquela época existiam 3 tipos de grego: o koine, o ático e o outro que eu esqueci. Mas está lá, são 3. E tem essa que quem escreve não é Paulo ditava. Mas então quem escreveu? É só você olhar capítulo 16, verso de número 21. Você quer olhar quem escreveu? Romanos, capítulo de número 16, verso de número 22. Olha o que diz aí: eu, Tércio, que escrevi
escrevia esta epístola do Saul. Paulo falava para Tércio, e Tércio, por ser um homem que conhecia a lei de jurista, ele escrevia na linguagem. É igual você falar para o médico na linguagem de médico. Se você for usar a linguagem do médico para conversar com o advogado, Paulo erra muitas vezes, porque ele vai falar sobre os negócios, vai usar uma linguagem completamente diferente. Deu para entender? Então, Paulo, quando escreve isso, ele está trazendo uma concepção. A primeira é que Paulo estava com a intenção de passar em Roma, só que o que Paulo não sabia é que ele ia para Roma, mas ele iria preso. E Paulo, quando escreve aos Romanos, ele está na cidade de Corinto. E do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo mostra a minha condição e a sua condição, que somos pecadores. Homens como Martinho Lutero, que quando lê capítulo de número 1, verso de número 17, que é o último versículo que nós temos, quando ele via que a Igreja Católica colocava um peso, um fardo sobre todos os povos, dizendo que a salvação era pelas obras de pessoas que saíam do inferno, ou seja, lá daquele lugar chamado purgatório, tinha que ser pago. Inclusive dizia que certa vez um padre chegou no meio do povo e falou assim: gente, eu estava em casa, de repente ouvi um gemido dizendo: me tira daqui, me tira daqui. Ele disse isso e a multidão foi se aglomerando. Ele falou: gente, eu não sei quem é o parente dessa pessoa, mas se eu fosse você, eu pagava para essa alma sair do purgatório. Consequência, todo mundo pagava, e a igreja ia assim enriquecendo. E Paulo, quando escreve aos Romanos, ele está dizendo que só cabe ao homem morrer uma única vez. Ele fala sobre o poder do pecado. Ele fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ele fala em Romanos 3:26 que 3:26 ele diz assim, 3:23, pois todos pecaram e separados estão